Mateus capítulo 8. Algumas semanas atrás, não sei se os irmãos, se todos estavam aqui, ou se alguém vai lembrar que nós, foi na primeira reunião que mencionamos a questão da palavra do Senhor Jesus, né? Da forma que ele falava, daquilo que ele ensinava. Surgiu essa oportunidade de eu estar dando uma lida melhor e eu queria compartilhar com os irmãos. No capítulo 8, a partir do versículo 5, vamos ler. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado já jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Até aqui. Eu queria destacar desses versículos, são uma passagem que todos que estão aqui acho que já ouviu falar, né, conhecem. Eu queria salientar sobre o versículo 9, que o centurião disse assim: Pois também eu sou homem sob autoridade. O centurião reconhecia que aquele homem, que era o Senhor Jesus, tinha autoridade. Agora, se a gente for pesquisar o que é autoridade, né, é um nome forte, uma palavra que remete um peso, né? A autoridade, se a gente for buscar no dicionário, é uma pessoa que domina um certo assunto, ela é autoridade naquele determinado assunto, e também ela consegue influenciar aquela pessoa, fazer aquela pessoa seguir de boa vontade aos outros, não colocando como uma imposição, que aí seria um poder, né? Diferente da autoridade, embora o Senhor Jesus tinha os dois, tinha poder e autoridade, mas jamais ele colocava o seu poder sobre as pessoas, mas sim autoridade. E a autoridade chamava-se atenção, como o centurião mesmo reconheceu essa autoridade. Então as pessoas se maravilhavam, se acabavam sendo impactadas com tão conhecimento. Hoje de manhã nós lemos alguns versículos sobre o Pai, que o Senhor Jesus, tudo que estava no Pai estava no Senhor Jesus e vice-versa. Então essa autoridade, na verdade, vinha do Pai. E ele conhecia tudo discernente ao reino dos céus, reino de Deus. Então essa autoridade que o Senhor tinha, ele manifestava nele, na simplicidade, e as pessoas eram impactadas. Se a gente abrir Mateus, um pouco à frente, Mateus 21, no versículo 23, nós percebemos que essa autoridade era tão percebida e notada pelos outros ali, que chegou um momento aqui no versículo 23 que diz assim: E chegando ao templo, acercaram-se dele, em volta do Senhor Jesus, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Então se percebe que as pessoas questionavam ele quanto a essa autoridade, devido ao tamanho conhecimento, da forma que ele falava, da forma que ele ensinava. E isso trazia a pessoa não conseguia entender, mas tanto é que a pergunta vem: e quem te deu tal autoridade? Só que aí o Jesus, sabendo, né, da intenção dessas pessoas, ele entrou aqui, ele também fez outra pergunta, ele respondeu com uma outra pergunta.
E eles depois acabou percebendo que não ia conseguir. E o Senhor Jesus, no final, ele também falou: nem eu vos digo com que autoridade faço isso, no versículo 27. Que aqui também não entra em questão no que eu queria, assim, salientar mais. Mas as pessoas percebiam a autoridade do Senhor Jesus. E essa autoridade, embora ele tinha esse conhecimento pleno das coisas de Deus e do que ele estava ensinando, mas ele fazia com tanta dedicação ao Pai, com tanta sabedoria, que as pessoas ficavam perplexas, né? Se a gente abrir Lucas, outra passagem que fala também, Lucas 4, versículo 31, capítulo 4, versículo 31 e 32. E desceu a Cafarnaum, cidade de Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Então, as pessoas, elas eram assim, ficavam fascinadas com a forma que ele ensinava das coisas concernentes à palavra e a Deus, nosso Pai, né? As pessoas admiravam, então não era algo natural, algo normal que a gente vê. As pessoas conseguiam ver algo diferente que outra pessoa não tinha no Senhor Jesus. E a forma que ele fazia isso, né? Ele tinha autoridade, tinha conhecimento, mas ele não exercia com poder. Ele fazia de uma forma que as pessoas ficavam ouvindo e muitos eram convertidas, né? A gente sabe que esses ensinamentos que o Senhor, essas reuniões nos montes, né? Nos lugares que o Senhor Jesus afastava e a pessoa seguia para assistir às suas pregações, muitas conversões aconteciam ali. Então a gente percebe o que na pessoa do Senhor? Que ele ensinava, ele passava aquela informação com autoridade, sem imposição, sem um poder, uma imposição daquelas pessoas que estavam ali, que não conhecia, mas ele falava dele e do Pai, das coisas do Pai. Em Marcos capítulo 1, também a gente pode ver, aqui explica aquele último versículo em Lucas, mas aqui com um pouco mais... No versículo 21, ele fala assim: entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. No 22, e maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então aqui existe uma comparação do ensinamento do Senhor Jesus com os escribas. O Senhor Jesus falava com autoridade daquilo que ele era, que ele vivia, a essência dele, tudo que ele falava era dele e do Deus e Pai. Os escribas era mais um religioso. Então ele passava o quê? Informações também que eles não viviam, não praticavam, era tudo hipocrisia da parte deles. E as pessoas, elas sabem. Isso daí nós estamos trazendo, irmãos, para o nosso dia a dia. Aquilo que nós formos falar, aquilo que nós formos ensinar, que antes nós pratiquemos, antes de nós querermos ensinar a outros, né? Ou mostrar determinada passagem da palavra sem nós estarmos realmente vivendo aquilo. E os escribas faziam isso. Nós sabemos na Escritura que o próprio Jesus chamava a atenção deles. Isso é muito importante a gente trazer para o nosso dia a dia. Nós vermos da pessoa do Senhor Jesus como ele era quando ele ia ensinar ou tentar pregar a palavra, né? Com amor, com brandura, com carinho, não às vezes, muitas vezes na força, como a gente vê muitos pregando. Às vezes a pessoa não é o momento dela se converter, mas a palavra sempre tem que ser pregada, mas sempre com brandura. Lucas 22, que seria o outro lado da gente tomar cuidado, porque no hino que nós cantamos, de obedecer, né? A autoridade também vai muito de obediência. Aquela pessoa que tem autoridade, você segue a determinada pessoa, às vezes na profissão, aquela pessoa tem autoridade naquela área. Você tende a seguir ela para buscar informações sobre aquela profissão, aquele assunto.
você tende, às vezes, a obedecer aquelas regras que ela fala, para você fazer isso, fazer uma casa, construir, tem que fazer desse jeito. Então você acaba tendendo a obedecer. Então a autoridade está ligada à obediência também. Naquela pessoa que está como líder lá na frente. No caso aqui, o Senhor Jesus. E aqui nesse texto, os apóstolos, aqui, as pessoas que estavam entrando o quê? Na questão de contenda de quem é o maior. Então, no 24 começa assim, no capítulo 22, 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Que aqui vai entrar em outro assunto. Mas aqui, o que a gente poderia pegar? Nós temos que não nos considerar maior ou no assunto que o Senhor nos colocou, e a gente tem que, às vezes, levar a palavra, e às vezes querer se destacar perante outro irmão que está lá, ou para a própria pessoa que a gente está querendo mostrar a verdade, e ela está lá, e às vezes ela quer se... Não, mas o que eu sei é melhor, você está me ensinando... Não, mas isso não é verdade. Então, muitas vezes, essa questão de ser maior e menor, primeiro você tem que ter autoridade. A pessoa vai enxergar em você, de acordo com aquilo que você está ensinando, se você está apto. Por isso que é importante, irmãos, estar sempre lendo a palavra, sempre buscando um assunto que você não vai fazer uma palestra de um determinado assunto se você não tem certeza que você dominou aquilo. Não vai expor uma matéria, que nem TCC, né, que tem muitos aqui que estão terminando a faculdade, sem você estudar antes. E muita gente quer entrar em diálogo com aquele irmão que não, ou às vezes está com uma dúvida, a gente sabe muitas vezes a verdade, mas não conseguimos transmitir aquilo lá. E muita gente que coloca o maior entra em contenda com aquela pessoa, e a gente coloca tudo a perder. Porque o Senhor Jesus, quando ele via que aquela pessoa não tinha o mesmo nível dele, ele fazia com brandura, e no momento oportuno, com certeza o Espírito Santo vai, só que você deixa uma porta aberta, você deixa um canal aberto, porque ele vai ver em você e falar, aquela pessoa, aquilo que ela falou não é muito que eu creio, mas ela é uma pessoa fácil de conversar, né? Não vem como outros que às vezes ela tem experiência, que impôs, que falou isso. Então, o Senhor Jesus, eu citei essa passagem sempre comparando com a pessoa do Senhor Jesus. Você vê muitas passagens que o Senhor Jesus chegava para aquele pecador, ele sabia que aquela pessoa não ia conseguir entender aquilo que ela estava passando, mas mesmo assim ele tratava com amor, por isso que muitos depois vieram a ver essa autoridade e reconhecer o Senhor como o Messias, né, o Salvador. Em Filipenses, último versículo, que nós possamos obedecer, e obedecer não é simplesmente também, ou somente, seguir a palavra, ser no nosso dia a dia, aquela testemunho, né? Mas sim, no obedecer também, Filipenses capítulo 2, versículo 6. Da mesma forma que o Senhor Jesus se portou, né, como obediente ao nosso Deus e Pai, que nós consigamos também enxergar isso na nossa vida e podermos caminhar como Ele, né? Aqui mostra o que o Senhor fez para se tornar maior. Primeiro ele se humilhou, né? Se esvaziou. No versículo 6 diz assim, que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então, para nós também vivermos aqui, sabemos o quão é difícil, né, ainda sermos homens, porque para o Senhor Jesus já foi muito difícil tudo que ele passou, mas ele se colocou na posição de um homem. Então ele teve que passar por tudo como homem e ser humilhado, né, ser zombado, mas mesmo assim ele tinha autoridade. E as pessoas que creram nele não deixaram de crer vendo ele sendo esbofeteado, sendo passado por tudo aquilo que ele passou. Aquelas pessoas criam que aquilo que ele falou era verdade. E nós, muitas vezes, a gente quer ganhar a pessoa naquela primeira conversa, naquela primeira oportunidade que existe naquele momento. A gente já quer trazer a pessoa para a conversão, quer trazer para Cristo. E, na verdade, você tem que, nessa primeira conversa, abrir um diálogo amistoso e deixar aquela porta aberta, sempre. Porque se ela vê que você tem condições de suprir aquela necessidade espiritual, o Senhor vai colocar uma outra oportunidade novamente. E o Senhor Jesus, ele fez isso. Ele mesmo tendo poder, sendo um Deus, ele abriu mão de tudo isso, e quando as pessoas estavam com ele, as pessoas não viam, não entendiam que ele era Deus, da forma que a gente vê hoje. O Deus estava ali na frente deles, o próprio Deus, e eles não conseguiam entender. Mas aí quando ele cumpriu todos os desígnios do nosso Deus e Pai, que nós conversamos hoje, aprendemos hoje, né, lemos, cantamos sobre tudo aquilo que o Senhor Jesus obedeceu, né, a todos os desígnios do nosso Deus e Pai, ele também colocou o seu Filho sobre todas as coisas. Em Apocalipse 5 diz isso, que hoje o Senhor Jesus, ele está acima de tudo, né? É capítulo 5, versículo 12, que é o Cordeiro, né? O Cordeiro manso, o Cordeiro que não tinha voz para nada, nunca reclamou, mas ele obedeceu e ele se tornou uma autoridade. E aqui no versículo 12, depois de 2 pontos, diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações e graças. Então hoje o Senhor Jesus, ele está lá como vitorioso, ele está lá como o Cordeiro, né, imaculado, que venceu, que trouxe todas as bênçãos para nós. Mas ele teve que passar um período aqui como homem, teve que ser humilhado, teve que cumprir todos os desígnios. E nós aqui também, nós vamos amargar muitas vezes, nós não vamos ganhar já na primeira, na segunda. A gente tem esse objetivo de trazer outros para o Senhor, mas nós temos que seguir os passos do Senhor, que foi falado também no hino. A gente segui-lo da mesma forma que ele era como pessoa, amoroso. Jamais qualquer pessoa que tinha cometido pecado, a gente sabe de vários pecadores, de diversas formas que a Bíblia nos mostra, mas jamais ele perdeu a simplicidade, o amor, né, a brandura. Ele tratava todo mundo com amor e carinho, porque aquela pessoa, ele sabia o peso do pecado que estava sobre nós, né, continua exercendo esse poder individualmente a partir quando nós buscamos ao Senhor Jesus, buscamos a recebê-lo como nosso Salvador. Esse pecado, nós arrependemos, né, primeiramente, depois nós aceitamos o Senhor. Esse pecado é esquecido, ele é apagado em nossas vidas. E para o Senhor Jesus também não há mais pecado em nós. Só que muitas vezes as pessoas não entendiam. E mesmo o Senhor Jesus muitas vezes não ganhava naquela primeira vez, mas ele deixava
a porta aberta e aquela pessoa podia voltar. O Senhor Jesus estava lá para continuar ensinando, continuar passando as coisas com autoridade. Que muitas vezes a gente ouve, vê aquilo lá, que maravilha que é aquela palavra do Senhor Jesus, mas muitas vezes não entrou no nosso coração. Não era o momento, mas aquela palavra ela não volta vazia. Ela foi, e aí as pessoas vinham depois novamente, e havia as conversões, né? Então eu queria deixar para os irmãos, se alguém quiser mais compartilhar mais alguma coisa, existem muitos versículos que falam sobre a forma que o Senhor Jesus atuava nas suas pregações, mas é interessante que nenhuma delas, mesmo com escribas, mesmo com ele dava aquele ensinamento mais duro, mas ele não tirava ninguém do seu foco, todos eram importantes para ele, né? Que o Senhor possa nos ajudar a compreender e a gente também entender que o Senhor quer que nós tragamos mais vidas, mais pessoas para Ele, mas que isso seja feito com amor, né? Com brandura, com autoridade, sim. Precisamos conhecer a palavra para a gente poder também estar compartilhando ela com outros. As pessoas, quando elas perguntarem, mas por que isso, por que aquilo, você com brandura responde sobre as Escrituras e elas possam aos poucos irem aprendendo e quem sabe, se for a vontade do Senhor, converter aquela vida. Tá bom, irmãos? Fica à vontade para os irmãos compartilhar.